E se o silêncio não fosse ausência, mas resposta? E se a solidão não fosse um buraco, mas o espaço mais fértil da alma? Vivemos em tempos barulhentos, tempos em que a ausência de ruído é vista como algo estranho, quase ameaçador. As pessoas fogem do silêncio, como se ele fosse um inimigo a ser combatido, e temem a solitude como se fosse uma sentença de fracasso. Mas os antigos estoicos viam tudo por outra ótica. Para eles, estar só era estar inteiro. Era ali, no silêncio profundo da própria mente, que surgiam as verdades mais importantes. O mundo moderno corre para se distrair, mas o verdadeiro buscador da paz interior senta, respira e encara a si mesmo sem filtros. A maioria das pessoas teme ficar sozinha porque, quando tudo ao redor se cala, só sobra uma coisa: o espelho. E não é o espelho da aparência, mas o espelho interno, aquele que reflete verdades e não máscaras. Quando estamos ocupados demais, não ouvimos a voz que sussurra nas entrelinhas do dia. Aquela voz que no fim da noite pergunta: você está vivendo sua verdade ou apenas desempenhando um papel? Foi nesse espelho que muitos de nós aprenderam a não olhar. Afinal, o que vemos ali pode ser desconfortável, mas é justamente esse desconforto que nos leva ao autoconhecimento. É quando tudo silencia que a alma finalmente fala. Durante muito tempo, fugi de mim mesmo. Me afoguei em tarefas, distrações e relações passageiras, acreditando que, se mantivesse minha agenda cheia, a inquietação do peito desapareceria. Mas ela apenas se camuflava, até que um dia, tudo em volta cessou. As pessoas partiram, os convites acabaram, as notificações sumiram, e só restava eu comigo. Pela primeira vez em anos, pude me escutar sem interrupções. No começo, foi doloroso. Encarar a própria alma sem o ruído do mundo é um ato de coragem. Mas depois de um tempo, esse espaço vazio revelou-se fértil. Descobri que ele não era ausência, mas solo. Um solo onde a verdade podia enfim brotar. Na presença dos outros, é fácil desempenhar. A gente sorri quando queria chorar. Concorda quando queria discordar. Adapta-se para ser aceito, mesmo quando isso exige renunciar a partes de si. Mas na solidão, não há palco, não há plateia. Há apenas o chão, cru, denso, real. É nesse chão que a construção começa. É ali que você tira os sapatos da superficialidade e pisa com os pés descalços na terra do que é verdadeiro. A terra das perguntas que você sempre adiou. Essa dor ainda me serve? Essa história ainda me define? Essa vida é minha ou foi herdada dos outros? Os estoicos já ensinavam isso há séculos. Epicteto dizia que não é o que nos acontece que nos fere, mas como interpretamos o que nos acontece. E isso vale também para a solidão. Se você a vê como abandono, ela te aprisiona. Mas se a vê como templo, ela te liberta. E que palavra mais poderosa, templo, não como lugar religioso, mas como espaço sagrado, um santuário íntimo onde você pode, pela primeira vez, estar inteiro, sem máscaras, sem encenações, apenas você, com tudo que é, com tudo que ainda dói, com tudo que precisa ser ressignificado. A solidão, quando honrada, vira cura. Dentro de você não há apenas ausência, há memórias, há verdades esquecidas, há perguntas antigas esperando escuta. Você não precisa mais fugir, pode simplesmente parar e respirar, dizer a si mesmo, estou aqui. E a partir desse momento, tudo muda. Você não será mais refém da presença ou ausência de ninguém. Não precisará implorar por atenção, negociar sua paz, se ajustar ao que não te cabe. Porque quem aprende a habitar a própria companhia encontra a liberdade mais valiosa de todas, a de ser inteiro, mesmo em silêncio. Você já prestou atenção no tom com que conversa consigo mesmo quando erra? Não com os outros, mas dentro da sua própria cabeça. Quando algo dá errado, quando uma meta falha, quando você se atrasa ou esquece de algo importante, qual é a primeira frase que surge em sua mente? Para muitas pessoas, é uma voz dura, seca, impiedosa. Você é um idiota. De novo isso? Nunca aprende. Essa voz se tornou tão comum que a maioria nem percebe que ela está ali. Mas ela está, sussurrando críticas disfarçadas de cobrança, punições disfarçadas de exigência. O problema é que, quando o diálogo interno se torna hostil, a alma adoece em silêncio.
Fomos ensinados a confundir crítica com motivação. Acreditamos que sermos duros conosco é uma forma de manter o foco, de não perder tempo com fraquezas. Mas o que essa dureza produz na prática é exaustão emocional. Ninguém floresce sendo constantemente agredido por dentro. O cérebro, assim como o corpo, precisa de segurança para se desenvolver. E se a sua mente é um campo de batalha, você estará em alerta o tempo todo. O estoicismo ensina que temos responsabilidade sobre o que aceitamos pensar. Se as ideias que você cultiva são destrutivas, o mundo interno será um reflexo disso, e o mundo externo, inevitavelmente, seguirá o mesmo caminho. Reflita. Você confiaria em alguém que passa o dia inteiro te diminuindo, que só enxerga seus erros, que zomba das suas tentativas, que te trata com desprezo cada vez que você tropeça? Provavelmente não. E ainda assim, é essa a companhia que muita gente oferece a si mesma todos os dias. Essa voz crítica, que parece tão sua, na verdade foi construída. Alguém te ensinou a duvidar de si. Alguém te fez acreditar que errar é fracasso e que se cobrar ao extremo é sinônimo de responsabilidade. Mas isso é um engano. Um engano que, se não for confrontado, se torna padrão. A boa notícia é que tudo o que foi aprendido pode ser reaprendido. Assim como a mente aprendeu a se ferir, ela pode aprender a se curar. Isso não significa se encher de frases vazias ou alimentar um otimismo tóxico. Significa parar de se machucar desnecessariamente. Há uma diferença entre exigência e crueldade. Ser exigente é buscar crescimento com firmeza. Ser cruel é impedir esse crescimento por meio da vergonha. A disciplina pode ser amorosa, o esforço pode ser respeitoso, e o erro pode ser visto como parte do processo, e não como sentença final. A mudança começa ao reparar como você se trata quando as coisas não saem como o esperado. Imagine agora dizer as mesmas frases que você diz a si mesmo para alguém que você ama profundamente. Um filho, um amigo, sua mãe. Você olharia nos olhos dessa pessoa e diria: você é inútil? Se a resposta for não, então por que aceita que essa linguagem viva dentro de você? A forma como você se trata nos bastidores molda a sua autoestima, sua capacidade de persistir, de tentar de novo. Se o seu mundo interno for hostil, sua energia será gasta apenas tentando sobreviver a si mesmo, e ninguém consegue crescer num terreno que sangra a cada passo. Reconstruir esse diálogo é uma forma profunda de libertação. É decidir não ser mais seu próprio inimigo. É limpar os cantos escuros da mente, onde moram anos de autocrítica, e plantar um novo padrão, um padrão de verdade, de gentileza, de humanidade. Não se trata de negar seus erros, mas de mudar a forma como reage a eles. Troque o "eu sou um fracasso" por "estou aprendendo". Troque o "nunca consigo" por "estou em processo". E, acima de tudo, lembre-se, a relação mais longa da sua vida será sempre com você. Se essa relação for de guerra, não haverá paz em lugar nenhum. Há algo profundamente transformador nos rituais silenciosos do cotidiano. Aqueles momentos em que o mundo ainda dorme, a casa está quieta, o sol mal começou a surgir no horizonte e você, com uma xícara quente entre as mãos, se permite apenas existir, sem notificações, sem urgências, sem obrigações. Apenas você, inteiro, respirando com presença. Esses instantes simples contêm mais sabedoria do que muitos livros, porque, ao contrário do que nos ensinam, estar só não é sinal de vazio, mas de conexão, não com o que está fora, mas com o que pulsa por dentro. E essa conexão é a base do equilíbrio estoico, estar com tudo o que se é, sem precisar da aprovação de ninguém. A solidão, quando ignorada, vira desconforto, mas o desconforto não é causado pela ausência de pessoas, e sim pela ausência de si. Vivemos numa cultura que nos ensina a fugir de nós mesmos, a correr para fora, a preencher a agenda, a procurar distrações. Saímos de casa não porque queremos explorar o mundo, mas porque não suportamos ficar sozinhos com nossos pensamentos. Usamos barulho como escudo, mas há outro caminho, um caminho que exige coragem, mas também oferece paz. O caminho de criar rituais que nos reconectam com nossa essência, não rotinas mecânicas, mas rituais verdadeiros. Aqueles que dizem com cada gesto: eu importo. Rituais não são tarefas. São gestos cheios de intenção.
Não se trata de levantar e passar o café como quem marca um item da lista, mas de fazer isso com reverência, de preparar sua xícara favorita como se estivesse recebendo uma visita importante, de sentar-se à mesa sem o celular, sem a ansiedade do próximo compromisso, apenas para estar consigo mesmo e perguntar: como estou hoje? Me tratei bem? O simples ato de ouvir essas perguntas muda tudo, porque ele rompe o ciclo da pressa e convida à escuta. Escutar não apenas os ruídos da mente, mas os sussurros da alma. Você pode criar rituais simples, mas significativos. Acender uma vela antes de dormir, não por superstição, mas como marco simbólico de um encerramento do dia. Tomar um banho demorado, sem culpa, como quem lava também o cansaço emocional. Caminhar sem destino, sem fones de ouvido, apenas para ouvir seus próprios pensamentos. Ler um trecho de um livro, escrever uma carta que nunca será enviada, assistir ao pôr do sol como quem assiste à própria respiração desacelerar. Cada gesto é uma afirmação silenciosa de que você está vivo, de que sua presença não é um detalhe, mas um templo. Os estoicos ensinavam que a paz interior se constrói no detalhe. Não é nas grandes decisões que a alma se equilibra, mas nas pequenas atitudes diárias. Estar presente no café da manhã, respirar fundo antes de responder, escolher com consciência a palavra que se vai dizer, porque tudo o que fazemos com intenção vira semente, e aquilo que se repete com intenção vira hábito, e os hábitos, por sua vez, moldam quem somos. Você não é apenas o que sente ou o que pensa, você é o que pratica todos os dias. E se praticar presença cedo ou tarde, encontrará profundidade mesmo nos instantes mais comuns. Você não precisa de uma viagem para se encontrar, nem de um retiro espiritual ou de um grande marco de mudança. Você precisa apenas de pequenos pactos consigo mesmo, pactos silenciosos que digam: eu estou aqui e sou suficiente. Ritual não é rotina, é memória viva de que você merece atenção, de que sua mente precisa de descanso, de que sua alma merece espaço, mesmo, e talvez especialmente, quando ninguém mais está olhando. Porque é nesses momentos, longe das exigências do mundo, que você se reencontra. Não como quem descobre algo novo, mas como quem volta para casa. Tente se lembrar da última vez em que você ficou sem fazer absolutamente nada. Nenhuma tela, nenhuma tarefa, nenhum ruído de fundo. Apenas o som do ambiente, o próprio corpo presente e o tempo escorrendo sem exigência. É raro, quase estranho. Vivemos numa cultura que valoriza a ocupação contínua, onde cada minuto precisa ser produtivo, cada pausa é suspeita e o tédio virou sinônimo de fracasso. Mas o que chamamos de tédio pode ser, na verdade, presença pura. Um tipo de presença desconfortável no início, mas que guarda um poder transformador que poucos se permitem descobrir. A mente moderna está viciada em estímulo. Quando você está em casa e não tem o que fazer, logo surge aquela inquietação, a vontade de pegar o celular, ligar a TV, abrir um aplicativo qualquer, não porque há algo importante a ser feito, mas apenas para escapar da sensação de vazio. Mas o estoico enxerga esse vazio de outra forma. Ele não tenta preenchê-lo, ele o observa. O tédio, quando acolhido, revela padrões. Mostra o quanto estamos condicionados a reagir, o quanto confundimos movimento com progresso, o quanto nos escondemos atrás da pressa para não encarar a verdade. No início, o desconforto é real. O cérebro, acostumado a recompensas rápidas, protesta, cobra dopamina, implora por distração. Mas se você respira fundo e resiste por alguns minutos, algo começa a mudar. Você sente o corpo na cadeira, escuta a própria respiração, percebe pensamentos que estavam soterrados sob o ruído constante. O que parecia incômodo vira espaço. E o espaço é fértil. É no silêncio que nascem as ideias mais autênticas. É na lentidão que a clareza encontra caminho. O tédio, então, deixa de ser um inimigo e se torna um espelho que mostra o que há em você quando o mundo silencia. Marco Aurélio escrevia suas meditações na solitude. Epicteto ensinava que o domínio da mente começa quando você para de fugir dela. Não é possível cultivar sabedoria se você está sempre distraído. Não é possível desenvolver clareza se você nunca se permite desacelerar. O problema não é o tédio em si,
mas o que você acredita que ele significa. Você acha que está desperdiçando tempo quando está em silêncio, mas talvez seja nesse tempo aparentemente inútil que a sua alma finalmente possa respirar, que seus pensamentos possam se reorganizar, que seus sentimentos possam emergir com autenticidade. Na próxima vez que sentir esse incômodo do não estar fazendo nada, não fuja. Fique, respire, observe, não reaja de imediato. Veja o que aparece. Há partes suas que só se manifestam na quietude. Há dores que só podem ser sentidas quando o barulho cessa. Há ideias que só se revelam na pausa. Ao invés de tratar o tédio como um buraco a ser evitado, encare-o como uma ponte. Uma ponte para um nível de consciência mais profundo, mais verdadeiro. Porque só quem atravessa esse vazio descobre o que há do outro lado. A própria essência, livre das camadas impostas pelo excesso de estímulo. Criatividade, intuição e clareza não surgem quando estamos sobrecarregados. Elas surgem quando o terreno da mente está limpo. E esse terreno se limpa com pausa, com silêncio, com presença. Os momentos de tédio são convites disfarçados. Convidam você a sair da superfície e mergulhar em si. E mesmo que no início pareça estranho, com o tempo você percebe. Não estava entediado, estava reaprendendo a existir. E essa redescoberta não exige nada além de coragem para parar. Porque às vezes, não fazer nada é exatamente o que te salva de continuar correndo sem saber para onde. Há um lugar dentro de você onde moram emoções que talvez nunca tenham sido verdadeiramente sentidas. Tristezas adiadas, medos empurrados para baixo do tapete, saudades silenciadas, raivas reprimidas, todas alinhadas como cartas que nunca foram abertas, aguardando o dia em que você pararia de fugir. Desde pequenos, aprendemos a esconder o que sentimos. A sociedade valoriza o controle, a força, a aparência de estabilidade. Chorar é visto como fraqueza. Medo é sinal de despreparo. Tristeza é sinal de derrota. E assim, dia após dia, vamos nos afastando do que sentimos, como se emoções fossem inimigas a serem controladas. Mas o que mais consome a alma não é a tristeza em si. É a tentativa contínua de evitá-la. Fugir do medo é o que o torna maior. Reprimir a saudade é o que a transforma em vazio crônico. Quando nos negamos a sentir, acumulamos. E o acúmulo emocional sempre encontra uma forma de se manifestar. Em insônia, em crises de ansiedade, em explosões de raiva, em desânimo sem causa aparente. O estoicismo não ensina a suprimir, mas a observar com presença. Os sentimentos não são obstáculos, são mensagens. E, quando escutados com atenção, deixam de ser fardos e se tornam mestres. Habitar suas emoções é um ato de coragem. É sentar-se com a dor sem tentar expulsá-la. É deixar que a lágrima role, não como sinal de fraqueza, mas como ritual de passagem. A dor, quando respeitada, revela o que precisa ser curado. E ela não vem para destruir, mas para ensinar. Por muito tempo, busquei 1000 formas de me anestesiar. Mergulhei no trabalho, na companhia dos outros, nos estímulos constantes. A presença de outros calava temporariamente a ausência que eu não queria encarar. Mas quanto mais eu corria, mais me perdia, porque o que está dentro cedo ou tarde exige ser visto. O momento da virada foi simples e silencioso. Estava sozinho, sem distrações. E o que antes era só um incômodo se revelou como uma dor antiga, pedindo escuta. Ela não veio para me derrubar, veio para me explicar. Mostrou que o vazio que doía não era punição, mas chamado, que aquilo que doía não era a emoção, mas o abandono que eu mesmo havia me imposto. Existe um tipo de abandono mais sutil do que qualquer outro, o de si. Aquele que acontece quando você não retorna para suas emoções, quando você deixa suas dores esperando uma presença que nunca chega. Dizer a si mesmo, eu não vou mais me calar diante do que sinto, é romper um ciclo. É deixar de fingir, é se permitir ser humano em sua totalidade. Os estoicos sabiam disso. Eles não defendiam uma existência fria e indiferente. Pelo contrário, Marco Aurélio escrevia diariamente sobre suas dores. Epicteto ensinava que a lucidez emocional começa com a escuta. A tristeza pode mostrar o que está sendo perdido. A raiva pode indicar limites violados. A melancolia pode sinalizar um ciclo que precisa ser encerrado. A solidão pode ser um convite ao reencontro.
Ignorar essas mensagens é como desligar o alarme enquanto o fogo se espalha. Quando você começa a escutar, algo muda. A dor não desaparece por mágica, mas ela se transforma, ela se expressa, ela cumpre sua função e se dissolve. Habitar suas emoções é permitir que seu corpo chore o que sua mente ainda não sabe explicar. É criar um espaço onde tudo pode existir sem julgamento, sem censura, e é nesse espaço, livre de negação, que nasce um novo tipo de força. Não a força de quem ignora o que sente, mas a de quem sente com inteireza, e mesmo assim segue, porque saber sentir é também uma forma profunda de sabedoria. Nem sempre o silêncio resolve. Há momentos em que ele, sozinho, se transforma em repressão. Quando a dor é intensa, quando as emoções transbordam e não encontram saída, é preciso mais do que calar. É preciso transformar. E é aí que entra a criação. Não como performance, não como um ato de genialidade, mas como um gesto de sobrevivência emocional. Criar é dar forma ao que não se sabe dizer. É permitir que o corpo fale quando a mente não encontra palavras. É permitir que a alma respire por meio de um gesto, de uma cor, de uma nota, de um traço torto. Criar não é luxo, é necessidade. Desde pequenos usamos a criação como linguagem primária. Desenhamos antes de escrever. Dançamos antes de entender os próprios passos. Fazíamos sons, rabiscos, histórias sem fim. Tudo isso para expressar o que sentíamos, sem julgamentos. Mas com o tempo, fomos podados. Disseram que era feio, que era inútil, que não servia para nada. E então, aos poucos, passamos a calar a criatividade. Guardamos os cadernos, escondemos os desenhos. Paramos de cantar, paramos de dançar, paramos de nos escutar. E, sem perceber, perdemos acesso a um dos canais mais puros de conexão conosco, a expressão sensível. A criação, nesse sentido, não é feita para os outros. Ela não exige aplauso, técnica ou exposição. Ela existe para que você se escute. Escrever uma página num diário, mesmo que ninguém leia. Pintar um quadro, mesmo que fique torto. Compor um verso, mesmo que soe estranho. Esses gestos são janelas abertas para dentro. Eles permitem que o que dói se mova, que o que sufoca se revele, que o que pulsa encontre caminho. Quando você para de se julgar e apenas cria, algo dentro de você começa a se reorganizar, e a dor, aos poucos, encontra abrigo, não para ser mantida, mas para ser cuidada. Por muito tempo, também acreditei que não era bom o suficiente, que se não fosse perfeito não valia, que se ninguém aplaudisse não fazia sentido. E assim fui trancando portas internas, sufocando vontades que me pertenciam, até o dia em que entendi. A criação não serve apenas para ser mostrada. Ela serve principalmente para que eu me reconheça. Quando escrevo não é para o mundo, é para me escutar. Quando desenho, não é para que fique bonito, é para que seja verdadeiro. E assim, pouco a pouco, voltei a mim, através das cores, dos gestos, das palavras. A folha em branco pode ser espelho, o som improvisado pode ser oração, o movimento desajeitado pode ser linguagem da dor. E não se trata de se tornar artista, trata-se de se tornar inteiro. Criar é acolher-se nos dias em que tudo parece demais. É fazer das mãos uma ponte entre o que se sente e o que ainda não se entende. É transformar confusão em forma. É fazer das emoções matéria-prima. Porque há dores que não se curam com conselhos, mas com cor. Há memórias que não se desfazem com lógica, mas com gesto. E há silêncios que só se desfazem quando ganham expressão. Não espere talento, espere verdade. A criação honesta nasce da emoção, não da habilidade. E quando ela se expressa, algo em você muda. Você se entende melhor, se aceita com mais gentileza, se liberta da obrigação de ser perfeito. Por isso, volte àquela música que deixou de cantar, ao caderno que abandonou, ao desenho que escondeu, não para mostrar, não para provar, mas para sentir, para respirar, para deixar que algo em você diga, eu estou aqui. Porque às vezes, o que te salva não é entender, é criar. Há um momento raro e poderoso em que o mundo ainda está gritando, mas você escolhe não mais responder. Não porque tudo tenha silenciado ao seu redor, mas porque algo dentro de você mudou de frequência. Nesse instante, você começa a escutar outra coisa. Não os ruídos externos, mas o que vem de dentro. E essa escuta é revolucionária.
Vivemos rodeados de sons, notificações, informações e falas intermináveis. Mas o barulho que realmente nos afasta da paz é o interno. Pensamentos acelerados, autocríticas constantes, preocupações fabricadas e cenários futuros que nos impedem de viver o agora. Desde cedo, fomos treinados para a velocidade. Fazer, fazer, fazer. Responder rápido, pensar adiantado, antecipar tudo. Raramente aprendemos a pausar, a observar, a simplesmente estar. E no meio dessa agitação contínua, o silêncio foi se tornando um estranho. Ou pior, um inimigo. Porque o silêncio não traz respostas fáceis. Ele traz perguntas. E geralmente são aquelas que mais evitamos. Por que estou correndo tanto? Do que estou fugindo? O que em mim permanece não dito? Perguntas assim não gritam. Elas sussurram. E para ouvi-las, é preciso desacelerar, ficar, escutar. Eu mesmo resisti ao silêncio por muito tempo. Lembro da primeira vez em que tentei parar de verdade. Apenas sentar, fechar os olhos e respirar. Em menos de 3 minutos, minha mente já estava formulando listas, relembrando conversas antigas, criando diálogos que nunca existiram. Tudo, menos estar presente. Porque estar em silêncio é também encarar tudo aquilo que o barulho ajuda a esconder. E o desconforto inicial é real. Mas é nesse desconforto que a transformação começa. Porque o silêncio, quando acolhido, vira espelho. E ele mostra com clareza quem você realmente é, sem máscaras, sem distrações. Os estoicos compreendiam essa disciplina. Marco Aurélio escrevia suas meditações não para serem lidas, mas como uma conversa com sua consciência. Epicteto dizia que quem não consegue estar consigo mesmo vive em guerra interna. O silêncio para eles não era luxo, era necessidade. E essa necessidade é urgente nos dias de hoje. Vivemos num tempo em que qualquer incômodo nos empurra para o celular, qualquer vazio nos leva ao consumo, qualquer dúvida nos obriga a buscar uma resposta imediata. Mas há verdades que só o silêncio revela. Ele mostra suas feridas, sim, mas também mostra sua força. O silêncio expõe apegos, mas também aproxima da liberdade. Ele desmascara o ego, mas te devolve a essência. No início é difícil, porque sua mente está viciada em estímulo, seu corpo condicionado à pressa, seu coração habituado a buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. Mas com prática, algo muda. Você começa a notar o intervalo entre um pensamento e outro, a profundidade da respiração. O tempo desacelera, e você começa a perceber uma ordem por trás do caos, uma quietude que não é ausência, mas presença real, plena, inteira. Não é preciso uma montanha isolada nem horas de meditação. Basta começar com 5 minutos por dia, sem distrações. Apenas você e sua respiração. Nesse espaço, o corpo relaxa, a mente se solta e a alma finalmente tem voz. E o que ela diz, quando você finalmente escuta, pode ser simples e devastador. Você não está perdido. Você não precisa correr. Você só precisa parar. Escolher o silêncio hoje é um ato de rebeldia. É um jeito de recuperar o que é seu, sua presença, sua soberania, sua paz. Porque no fim das contas, o silêncio não é solidão, é volta para casa. E se de repente todas as vozes ao redor se calassem? Se os rostos sumissem das telas? Se os julgamentos cessassem? Se as comparações evaporassem? O que restaria? Quem restaria com você? Essa pergunta simples é uma das mais profundas que se pode fazer. A maioria de nós vive cercada de pessoas, de estímulos, de conexões virtuais e sociais. Mas mesmo com tudo isso, existe uma desconexão essencial, a desconexão de si. Crescemos ouvindo que estar sozinho é fracasso, que é preciso ser sempre desejado, sempre requisitado, sempre disponível. E por isso corremos. Corremos para caber, para agradar, para nunca sermos os últimos, os esquecidos, os solitários. Ninguém nos ensinou a lidar com o silêncio que vem quando tudo ao redor se ausenta. Ninguém nos preparou para o encontro inevitável, o encontro consigo mesmo. E é aí que o medo da solidão se revela. Não é da ausência de companhia que temos medo, é do espelho que ela nos mostra. Um espelho que reflete não nossa aparência, mas nossa verdade. Sem filtros, sem encenações, sem distrações. Ali, frente a frente com nossas dúvidas, fragilidades,
memórias e vazios, somos desafiados a ser inteiros. Não há como mentir para si mesmo quando tudo fora silêncio. E é nesse silêncio que nasce o autoconhecimento. Durante muito tempo, eu também acreditei que meu valor estava no quanto era procurado. Se havia mensagens pendentes, convites chegando, pessoas pedindo atenção, eu me sentia importante. Mas bastava uma tarde sem notificações para que a insegurança surgisse. E foi nesse espaço, entre a ausência dos outros e o silêncio de mim mesmo, que percebi. Eu não sabia estar comigo, porque havia esquecido de me escutar, de me cuidar, de me querer. A solidão que doía não era a ausência de presença alheia, mas a ausência da minha própria presença. Vivemos sob a ditadura da validação externa. Moldamos nosso comportamento para agradar. Adaptamos nossos sonhos para sermos aceitos. Engolimos nossas vontades para manter vínculos. E com o tempo, esquecemos quem realmente somos. Os estoicos, porém, nos alertam. A verdadeira força reside na autossuficiência, não como arrogância, mas como liberdade. Marco Aurélio dizia que quem se contenta consigo mesmo é invencível. Isso não significa rejeitar os outros, mas não se perder quando eles não estão. A maturidade emocional nasce quando você percebe que estar só não é carência, mas escolha consciente de presença. Chegar a esse estado exige prática, pequenas decisões diárias, cozinhar só para si, com o mesmo carinho com que faria para alguém especial, caminhar em silêncio, não para chegar a algum lugar, mas para se encontrar no percurso. Escrever num caderno que ninguém vai ler, cantar uma música que ninguém vai ouvir, apenas porque isso te conecta com algo verdadeiro. No começo, parece estranho. Afinal, fomos treinados para performar. Mas com o tempo, o silêncio vira alívio. A solitude vira refúgio. E o que antes era desconforto vira um espaço de reconexão. Ser boa companhia para si mesmo é o início de toda cura. Não se trata de abrir mão de vínculos, mas de escolhê-los com mais consciência. Não mais por carência, mas por afinidade. Não mais por medo do vazio, mas por desejo real de partilha. É poder olhar para alguém e dizer: te escolho, mas se você for, eu permaneço. Essa é a liberdade de quem se tem. Epicteto dizia que a liberdade está em bastar-se a si mesmo, porque quem se escuta, se respeita e se quer, transforma qualquer relação em escolha, nunca em necessidade. Existe uma paz silenciosa que não nasce de finais de semana tranquilos, nem de momentos de lazer. Ela surge quando você aprende a proteger seu espaço emocional. Essa paz vem do reconhecimento de que amar o outro não significa abandonar a si. Muitos confundem presença com obrigação, carinho com autoabandono, bondade com excesso de disponibilidade, e nesse processo vão se distanciando do próprio centro. Viver dizendo sim para todos, mesmo quando se está exausto, não é empatia, é ausência de fronteiras. E quando você não delimita seu território, acaba permitindo que tudo e todos invadam sua paz. Aprender a dizer não é um ato revolucionário em uma sociedade que venera o sim automático. Desde pequenos, somos ensinados a agradar, a aceitar tudo para não parecer ingrato, para não desagradar, rejeitar um convite, cancelar um encontro, silenciar uma mensagem. Tudo isso é visto como falta de educação, mas não é. É necessidade. O excesso de concessão pode parecer gentileza, mas muitas vezes é uma forma disfarçada de autoabandono. Você se abandona para manter uma imagem, para não decepcionar, mas ao fazer isso repetidamente, começa a se ressentir, e o ressentimento silencia a alegria de viver. Durante muito tempo, cedi mais do que podia. Atendia ligações que drenavam minha energia, respondia mensagens que não queria escrever, participava de encontros por culpa, não por desejo. E cada sim forçado deixava uma rachadura dentro de mim. Fui confundindo generosidade com cansaço, até que meu corpo começou a falar. A fadiga virou companheira, o humor oscilava, a mente estava sempre em alerta. Percebi, com clareza brutal, que minha paz não seria encontrada em meditação alguma, enquanto eu continuasse permitindo pequenas invasões diárias. Foi aí que entendi. Dizer não é dizer sim para mim mesmo. Epicteto foi claro ao afirmar: não é o que nos acontece que nos fere, mas o que permitimos.
E permitir que pessoas ultrapassem constantemente seus limites, mesmo com boas intenções, é negligenciar a própria alma. Dizer não não é se afastar de todos, é se aproximar de si, é estabelecer critérios, é reconhecer quem respeita suas pausas e quem exige presença como se fosse um direito. Nem toda companhia é companhia. Às vezes, o maior sentimento de solidão surge quando estamos cercados de gente que não nos escuta de verdade. E o silêncio, nesses casos, é um grito abafado. Quantas vezes você aceitou piadas que machucavam só para manter o clima leve? Quantas vezes se obrigou a estar presente quando só queria estar em silêncio? Quantas vezes silenciou incômodos profundos com medo de parecer difícil? Há um custo alto em se abandonar continuamente. E chega um ponto em que a escolha é clara. Ou você preserva o vínculo com o outro, ou preserva o vínculo com sua paz. E sim, escolher a si mesmo pode doer. Pode trazer acusações de frieza, afastamentos inesperados, críticas disfarçadas de preocupação. Mas mais dói viver traindo a si mesmo todos os dias. Aos poucos algo muda. Algumas pessoas se afastam, mas outras permanecem. E essas que permanecem apesar dos nãos são as que realmente veem você. Porque aprender a estabelecer limites não é repelir o amor, é filtrá-lo. Amor verdadeiro respeita silêncio, entende pausas, acolhe ausências. Você tem o direito de se proteger. Pode priorizar sua saúde mental sem culpa. Pode desligar o telefone, pode cancelar um encontro, pode simplesmente dizer: hoje preciso de mim. Isso não é egoísmo, é consciência. Porque no fim, a verdadeira companhia que importa é aquela que te fortalece. O resto é ruído, e a sua alma merece silêncio. Muita gente fala sobre equilíbrio emocional, sobre encontrar paz e clareza na mente, mas poucos percebem onde tudo isso começa de verdade: no corpo. A mente habita uma casa, e essa casa é o corpo. Se a estrutura estiver comprometida, nenhuma filosofia se sustenta. É fácil buscar respostas em livros, vídeos ou reflexões profundas, mas negligenciar aquilo que é mais concreto: o sono, a alimentação, a respiração, o movimento. Não se trata de vaidade ou de busca estética, trata-se de dignidade. De reconhecer que o seu corpo é o solo onde toda a sua existência acontece. E se esse solo está desgastado, a vida perde firmeza. Durante muito tempo, tentei encontrar serenidade apenas pela mente. Meditava com os olhos pesados, lia sobre autoconhecimento, enquanto consumia alimentos que me deixavam lento, irritadiço. Achava que o problema era emocional, mas não via o pedido de socorro que meu corpo fazia todos os dias. Cansaço crônico, impaciência, falta de concentração. Tudo isso parecia psicológico, mas era biológico. O cérebro não opera bem sem sono de qualidade. O humor não se estabiliza quando a alimentação é desequilibrada. O sistema nervoso não se acalma quando o corpo está inflamado. A filosofia estoica é clara: domínio de si exige vitalidade. Os estoicos, mesmo sem uma linguagem científica moderna, entendiam isso profundamente. Caminhavam diariamente, praticavam jejum com consciência, tomavam banhos frios para despertar o corpo e a atenção. A filosofia deles não era apenas uma ideia, era uma prática viva, enraizada no cotidiano. E o cotidiano inclui o corpo. Um corpo saudável dá suporte à mente. Um corpo em sofrimento, por mais treinada que seja a razão, tende ao descontrole. Hoje em dia, há uma romantização do esgotamento, como se ser produtivo fosse mais importante do que estar presente. Mas a presença exige energia, e energia nasce de cuidado. Cuidar do corpo é um ato de amor próprio. É dizer em gestos silenciosos: eu me importo. É dormir cedo não porque é regra, mas porque você merece acordar bem. É comer com atenção, sem distrações, porque seu corpo merece ser nutrido, não apenas preenchido. É alongar-se após horas sentado, porque seu corpo precisa de mobilidade para continuar sendo lar. É respirar fundo antes de reagir, porque o oxigênio acalma o sistema nervoso e abre espaço para respostas mais conscientes. São gestos simples, mas que somados constroem um estado de equilíbrio real, físico, mental e emocional. A autoestima também mora aí, não apenas na aparência, mas na forma como você se trata.
Se você ignora sua fome, se não escuta seus limites, se normaliza dores e desconfortos diários, está mandando uma mensagem a si mesmo. Você não importa tanto. Mas quando você começa a cumprir pequenos compromissos com seu corpo, beber água, levantar para se alongar, comer com atenção, está construindo confiança interna. Está dizendo, eu estou aqui por mim. E essa presença consistente vira força, vira base, vira apoio. Porque autoestima não é se achar perfeito, é se tratar como alguém digno de cuidado. Não espere seu corpo gritar para começar a escutá-lo. Fadiga, insônia, dores recorrentes, tensão constante, tudo isso são sinais. Sinais de que algo está fora do lugar. Não é preciso uma revolução. Às vezes tudo começa com um banho mais lento, uma refeição mais consciente, uma caminhada sem pressa. Não para queimar calorias, mas para reencontrar o fôlego da alma. O corpo é templo. Como qualquer templo, precisa de silêncio, atenção e reverência. Cuidar dele não é vaidade, é fundação. Porque quando o corpo está bem, a mente encontra morada. E só então a sabedoria pode florescer. E se o vazio que você sente não for ausência, mas um chamado? E se você nunca esteve incompleto, apenas desconectado de si? A maioria das pessoas cresce acreditando que precisa de alguém para se sentir inteira. A cultura ensina desde cedo. Sua metade está por aí. Ninguém é feliz sozinho. O amor verdadeiro te completa. Mas essas ideias criam uma ilusão perigosa. Elas fazem parecer que somos pedaços esperando por outro pedaço para fazer sentido. E quando esse outro não aparece ou vai embora, acreditamos que algo em nós está quebrado. Mas a verdade é que não existe metade de alma. Existe apenas presença ou ausência de si mesmo. Estar completo não é não precisar de ninguém. É não depender de ninguém para existir com dignidade. É poder olhar para dentro e encontrar silêncio sem desespero, companhia sem angústia, plenitude sem performance. É saber que o amor não vem para preencher buracos, mas para transbordar o que já existe. Amor não é muleta, é partilha. Quando você acredita que alguém virá te salvar, acaba aceitando qualquer coisa que se pareça com alívio temporário. E isso te torna vulnerável não ao afeto, mas à carência. O estoico não nega o valor das relações, mas nunca entrega a própria integridade ao outro. Durante muito tempo, eu também acreditei que precisava de alguém para me salvar de mim. Esperei por mensagens, por encontros, por provas externas de que eu era digno de afeto. Qualquer migalha virava banquete, qualquer carinho, um motivo para adiar a dor. Mas no fundo, era um disfarce, porque o que doía não era a ausência do outro, mas a ausência de mim comigo. O dia em que essa ficha caiu foi difícil, mas também foi libertador. Perceber que tudo que eu buscava lá fora era, na verdade, o reflexo do que eu não oferecia a mim mesmo, abriu uma nova possibilidade, a de me reencontrar. A cultura do encontrar sua metade é uma prisão disfarçada de romantismo. Ela te condiciona a acreditar que você só será feliz quando alguém chegar, que você só estará seguro quando for escolhido. Mas essa crença alimenta ansiedade, dependência e frustração, porque coloca o seu bem-estar nas mãos de quem pode ir embora a qualquer momento. O verdadeiro estoicismo ensina a estabilidade que nasce de dentro, ensina que sua completude é a base para qualquer relação saudável. Quando você está inteiro, escolhe com calma, ama com liberdade e, se for preciso, parte com dignidade. Redefinir a ideia de estar completo é desfazer histórias antigas. É entender que não é preciso ser escolhido para ter valor, que não é preciso de companhia constante para merecer amor, que não se precisa de plateia para se sentir inteiro. Estar completo é conseguir olhar no espelho e enxergar não um vazio, mas um ser humano em construção. É dizer a si mesmo, eu me basto, eu me respeito, eu me cuido. E quando essa relação interna se fortalece, todas as outras se tornam mais leves. Porque não há mais a urgência do preenchimento. Há apenas o desejo sincero da troca. E o mais belo de tudo, quem está completo, atrai o mesmo. Relações inteiras e não carentes. Laços baseados em afinidade, não em necessidade. Quando dois inteiros se encontram, há dança, não dependência. Há partilha, não cobrança. Há espaço para o amor verdadeiro florescer,
porque ele não precisa carregar o peso da salvação. Estar completo não significa não ter feridas. Significa saber acolhê-las, sem transferir sua cura para o outro. Significa ter a maturidade de saber que ninguém vem te salvar, e que essa, talvez, seja a maior libertação de todas. Você já se pegou dizendo sim quando queria dizer não? Já sorriu por educação enquanto algo em você gritava por espaço? Já sentiu que está interpretando um papel, mesmo estando sozinho? Esse é o peso invisível de viver para agradar. A maior parte do nosso sofrimento não vem do que somos, mas do esforço constante para corresponder ao que esperam que sejamos. E esse esforço, silencioso e contínuo, nos desconecta da nossa verdade. Tentamos parecer educados, maduros, compreensivos, mas, no fundo, estamos com medo. Medo de decepcionar, de desagradar, de ser deixados de lado. Esse medo se disfarça de empatia, mas é, muitas vezes, só uma forma de autoabandono. Desde pequenos, somos condicionados a buscar aprovação. Aprendemos que ser bom é agradar, que ser amado é não causar incômodos. E assim, vamos ajustando nossas palavras, recalculando nossas opiniões, sorrindo quando queríamos nos retirar. O problema é que, ao fazer isso repetidamente, começamos a duvidar de quem somos. Passamos a viver para atender expectativas. E quando essas expectativas se tornam maiores do que nossa verdade, nasce a culpa, aquela que nos consome quando escolhemos a nós mesmos. Mas não há maturidade sem decepção. Ser verdadeiro inevitavelmente decepciona alguém. E tudo bem, a sua integridade vale mais do que a imagem idealizada que criaram de você. Os estoicos ensinavam que a liberdade nasce quando deixamos de nos mover pelos aplausos. Marco Aurélio escrevia para si, não para os outros. Epicteto dizia que não devemos buscar agradar o mundo, mas viver de forma íntegra. A autenticidade tem um preço, mas a falta dela tem um custo maior ainda. Você pode evitar conflitos, manter relacionamentos, preservar aparências, mas ao fazer isso à custa da sua paz, estará acumulando feridas invisíveis. Toda vez que você se cala diante de algo que fere, ensina ao outro que aquilo é aceitável. Toda vez que sorri sem vontade, reforça a ideia de que está tudo bem, mesmo quando não está. Claro que dizer não, assumir limites, romper padrões não é fácil. No começo, o corpo treme, a voz falha, a mente acusa. Você se sente ingrato, egoísta, frio. Mas esses sentimentos fazem parte da transição. São os últimos gritos do antigo eu que foi treinado para agradar a qualquer custo. E à medida que você persiste, algo muda. A culpa dá lugar à clareza. A insegurança cede espaço para a confiança. E você começa a perceber que os vínculos que permanecem, mesmo quando você diz não, são os vínculos que valem, porque são baseados em verdade, não em conveniência. Nem todo mundo vai gostar da sua autenticidade, e isso é natural. Algumas pessoas estavam próximas apenas da versão editada de você. Quando essa edição acaba, elas se afastam. E tudo bem. O que fica depois da autenticidade é o que realmente importa. Relações mais leves, mais sinceras, mais livres. Você não precisa de muitos ao redor. Precisa de alguns que te vejam como é e que fiquem mesmo assim. O estoico não busca aprovação constante. Ele busca coerência interna. E a coerência só nasce quando você tem coragem de ser inteiro, mesmo sabendo que isso pode desagradar. Você não está aqui para corresponder à fantasia dos outros. Está aqui para viver a sua verdade. E, por mais desconfortável que isso seja no início, é o único caminho para uma vida íntegra. Deixe que pensem o que quiserem. Deixe que falem. O que importa é o que você sustenta quando está sozinho. Quando se olha no espelho e sabe que, apesar dos medos, escolheu a si. Essa é a liberdade que ninguém pode tirar. A de ser quem se é sem pedir permissão. E quando essa liberdade se instala, o mundo pode até não aplaudir, mas sua alma agradece em silêncio. Soltar é uma das habilidades mais difíceis e transformadoras que alguém pode aprender. Não porque seja complexo entender o conceito, mas porque exige coragem emocional. Soltar não é desistir. É reconhecer que certas pessoas, fases, planos ou até versões antigas de nós mesmos já não têm mais lugar na vida que estamos construindo. E manter o que não faz mais sentido por perto
É como tentar carregar uma mala cheia de pedras numa subida longa. Vai atrasar, vai ferir, vai impedir que você veja o horizonte. O estoico aprende que a sabedoria não está em insistir, mas em perceber o momento certo de deixar ir. Muitos confundem soltar com fracasso. Acham que seguir em frente é sinal de fraqueza, que abrir mão é perder. Mas soltar com consciência é um gesto de profunda maturidade. É dizer a si mesmo, eu mereço seguir leve. Isso vale para relacionamentos que já perderam vitalidade, para expectativas que não se cumprem mais, para promessas antigas que deixaram de fazer sentido, e até para aquele eu do passado, que já não te representa, mas que você insiste em manter por lealdade a uma história que terminou. Soltar não é esquecer. É honrar o que foi e permitir o que pode ser. Durante muito tempo eu segurei demais. Relacionamentos, hábitos, crenças, medo de perder, medo de ficar só, medo de recomeçar. Mas descobri que o verdadeiro sofrimento não vinha da perda em si, vinha da resistência em aceitar que algo havia mudado. E quanto mais eu me agarrava, mais pesado ficava. A dor se prolongava, o presente perdia sentido, o futuro se fechava. Foi preciso coragem para dizer, chega, coragem para reconhecer que aquilo que um dia fez sentido, agora era apenas um eco distante. E ao soltar, percebi que o espaço deixado não era vazio, era solo fértil. Os estoicos ensinam a aceitar a natureza das coisas. Nada é permanente, nada é garantido. Tudo o que temos está emprestado pelo tempo, e tentar prender o que precisa partir é um tipo de violência contra o fluxo natural da vida. Epicteto dizia, não deseje que as coisas aconteçam como você quer, deseje que aconteçam como devem acontecer. Essa é uma das lições mais difíceis de aplicar, porque envolve aceitar que nem sempre teremos controle, que nem sempre seremos correspondidos, que nem sempre as coisas vão seguir o roteiro que criamos. Mas quando se solta o controle, algo novo acontece. A vida flui. Soltar é criar espaço para novos afetos, novas ideias, novas versões de si mesmo. É permitir que a história avance. É confiar que, mesmo sem saber o próximo capítulo, ainda assim vale virar a página. E, principalmente, é perceber que tudo o que foi vivido continua existindo, não como algo que prende, mas como algo que ensinou. As memórias não precisam ser apagadas. Elas podem ser transformadas em solo, onde novas raízes crescem. Quando você solta com amor, até a dor ganha outra textura. Ela deixa de ser prisão e se torna passagem. Deixa de ser ferida e vira cicatriz. Cada vez que você solta o que já não serve, você diz sim para si mesmo, sim para a leveza, sim para o crescimento, sim para a sua paz. E mesmo que no começo pareça que você perdeu algo, em breve perceberá. O que foi deixado não era apoio, era peso. O que parecia amor era apego. O que parecia necessário era apenas conhecido. E o que vem depois do soltar é sempre mais verdadeiro, porque é escolhido com consciência, não por medo. Soltar é dizer ao passado, obrigado. E ao presente, estou pronto. E essa prontidão transforma tudo. Quantas vezes você passou por um dia inteiro sem realmente vivê-lo? Acordou, mexeu no celular, tomou café sem notar o gosto, foi ao trabalho ou cuidou das tarefas como se tudo fosse parte de uma grande sequência automática? Quando a vida vira um piloto automático, algo precioso se perde: a consciência. O estoicismo ensina que a sabedoria se revela nos pequenos atos, que o cotidiano, com seus gestos simples e repetitivos, é um campo fértil para a grandeza. Mas para enxergar isso, é preciso estar presente, porque viver sem presença não é viver, é apenas passar pelo tempo. A rotina, por si só, não é o problema. Ela pode ser, inclusive, uma aliada. O que a torna nociva é a ausência de intenção. Não é tomar banho, cozinhar ou caminhar que entorpece a alma, mas fazer tudo isso como se nada tivesse valor. Os estoicos enxergavam a rotina como um templo, um espaço onde, mesmo sem rituais grandiosos, é possível cultivar virtudes. Quando você torna cada gesto consciente, ele deixa de ser obrigação e passa a ser reverência. Ao lavar o rosto pela manhã, você não está apenas se limpando, está se despertando para mais um dia de vida. E isso por si só é sagrado.
Imagine transformar sua manhã num ritual de entrada solene no mundo. Preparar seu café com calma, escolher sua roupa com presença, respirar fundo antes de sair. Não por vaidade, mas por respeito. Não por hábito, mas por honra. Quando você faz as pazes com a simplicidade, descobre que ela é o verdadeiro luxo. Porque o luxo não está no que é caro, mas no que é raro. E nos dias de hoje, estar presente é um bem raro. Ao almoçar sem o celular, ao ouvir alguém com atenção total, ao sentir a textura da água durante o banho, você transforma o banal em experiência. Por anos, eu achei que precisava de grandes marcos para sentir que minha vida tinha valor. Achava que felicidade era feita de eventos memoráveis, viagens, conquistas, realizações públicas. Mas com o tempo, percebi que as lembranças mais significativas vinham de momentos simples. Uma tarde tranquila com um livro, uma conversa honesta à mesa, uma caminhada sem pressa. Foi então que compreendi. A profundidade da vida não está nos grandes feitos, mas na inteireza com que vivemos o comum. Marco Aurélio escrevia diariamente, não para impressionar, mas para se lembrar do que importa. Isso era sua oração pessoal. Você pode criar seus próprios rituais. Não precisa de velas, incensos ou mantras, precisa de atenção. Pode ser um caderno onde você anota seus pensamentos antes de dormir, um momento de silêncio antes das refeições, um olhar verdadeiro para o céu no fim da tarde. Pode ser um simples copo de água bebido com presença. Quando você faz isso, algo muda, não por fora, por dentro, porque você começa a lembrar que está vivo, que a vida está acontecendo agora, enquanto você respira, e que o valor não está apenas no que você conquista, mas em como você habita cada instante. Transformar o dia a dia em algo especial não exige mais tempo, exige mais verdade. É parar de viver como quem cumpre uma sentença e começar a viver como quem celebra uma oportunidade. Acordar com gratidão, comer com presença, falar com gentileza, dormir com consciência. Esses são os verdadeiros pilares de uma vida com sentido. Não espere grandes revoluções. Comece hoje. Respire antes de sair de casa. Sinta o sabor do seu alimento. Olhe nos olhos de quem te fala, porque no fim, são esses gestos que constroem uma existência que vale ser lembrada e, acima de tudo, bem vivida. Vivemos em uma era em que parece vergonhoso dizer não sei. A pressão por certezas está por toda parte. Saber o que fazer, o que sentir, o que dizer, como agir, para onde ir, quando mudar. Como se a vida fosse uma equação matemática e a incerteza, um erro que precisa ser corrigido o mais rápido possível. Mas o estoicismo nos oferece um caminho diferente. Ele nos convida a ver a dúvida não como fraqueza, mas como solo fértil para a sabedoria. Porque, por mais paradoxal que pareça, é quando reconhecemos que não sabemos que, finalmente, começamos a aprender de verdade. A mente moderna está viciada em controle. Queremos planejar tudo, prever tudo, dominar todos os cenários possíveis antes mesmo de viver. E quando algo escapa dessa expectativa, entramos em pânico. O vazio se torna intolerável. Mas é nesse espaço de incerteza que moram as maiores transformações. Os estoicos sabiam que não temos controle sobre os eventos, apenas sobre nossas reações. E essa aceitação do não saber é, na verdade, um ato de humildade profunda. É dizer, eu não tenho todas as respostas. E tudo bem. Estou disposto a caminhar mesmo assim. Grande parte do sofrimento humano nasce não do que não sabemos, mas da nossa resistência em admitir isso. Queremos a segurança da resposta pronta, mesmo que falsa. Fugimos da dúvida como quem foge do escuro. Mas, e se a escuridão for o lugar onde os olhos se ajustam para ver o que nunca viram? Por muito tempo, eu mesmo fingi saber. Dizia sim, quando estava confuso. Criava planos apenas para me sentir no controle. Mas lá no fundo, sabia que era uma armadura frágil. Foi só quando admiti, eu não sei, que algo dentro de mim se abriu. Um espaço novo, silencioso e verdadeiro. Nesse espaço, nasceu a escuta. Deixei de buscar respostas externas e comecei a observar com mais atenção o que sentia, o que pensava, o que desejava de verdade. E descobri que há sabedoria em não correr para preencher o silêncio. Às vezes,
O silêncio precisa durar um pouco mais, porque é nele que a intuição floresce. É nele que o coração fala mais alto que a lógica. E essa escuta interna, embora desconfortável no começo, se torna uma guia segura. Não porque ela oferece certezas, mas porque ensina você a se movimentar com verdade, mesmo na dúvida. Dizer não sei pode parecer vulnerável. E é, mas é também poderoso. Porque quando você admite que não tem todas as respostas, você se torna aprendiz novamente. E o aprendiz está mais aberto, mais presente, mais disposto. Os estoicos valorizavam essa postura, a de estar sempre em construção. Afinal, o conhecimento verdadeiro não é rígido, é vivo. Ele se atualiza, se molda, se refina com o tempo. E só pode fazer isso quando há espaço para o desconhecido. A incerteza, então, deixa de ser ameaça. Torna-se parceira de um processo contínuo de crescimento. Na próxima vez que você se sentir perdido, inseguro ou em dúvida, respire. Em vez de correr para decidir, permita-se ficar com o não sei por um tempo. Observe o que isso te ensina. Talvez você descubra que o caminho não está em resolver tudo rapidamente, mas em caminhar com mais presença. A incerteza, quando acolhida, se transforma em sabedoria. E a sabedoria não é ter todas as respostas, é ter coragem de estar inteiro, mesmo diante do desconhecido. Esse é o ponto de partida para uma vida mais lúcida, mais leve e, acima de tudo, mais honesta consigo mesmo. O mundo moderno valoriza a pressa, a resposta rápida, a certeza inabalável. Mas a vida real não funciona assim. A vida é feita de nuances, pausas, zonas cinzentas. E quem não aprende a navegar essas áreas de incerteza acaba vivendo em tensão constante. O estoicismo nos lembra: é possível cultivar serenidade mesmo sem ter todas as respostas. Aliás, é justamente nesse espaço sem garantias que a verdadeira presença nasce. Porque quando você se liberta da obrigação de saber tudo, pode, enfim, experimentar o momento tal como ele é, e não como deveria ser. A mente ansiosa quer atalhos. Quer saber agora se vai dar certo, se vai doer, se vai acabar bem. Mas a mente sábia aprende a caminhar sem mapa, aprende a estar em um dia de cada vez. A dúvida deixa de ser um buraco e vira caminho, vira travessia. Há uma força especial em quem consegue dizer: eu não sei, mas sigo mesmo assim. É esse tipo de força que o estoico cultiva. Uma força tranquila, não porque tudo está sob controle, mas porque há a clareza de que o essencial não depende das circunstâncias externas, depende da postura interna. Durante muito tempo, associei não saber com falha. Achava que precisava ter tudo planejado, tudo explicado, tudo calculado. Mas esse excesso de controle gerava apenas uma ansiedade disfarçada de eficiência. Cada imprevisto era uma ameaça, cada mudança, um abalo. Até que comecei a perceber que a vida não me devia previsibilidade e que eu não precisava carregar o peso de prever tudo. Foi libertador aceitar que não saber é parte da experiência humana, que não ter um plano claro não é estar perdido. Às vezes, é justamente o que permite encontrar um caminho mais autêntico. A filosofia estoica não prega uma vida estagnada, sem decisões ou movimento. Pelo contrário, ela propõe que se haja com base no que está ao nosso alcance e se aceite com serenidade o que não está. E muitas vezes, o que não está sob nosso controle é o tempo das coisas. A clareza não vem sempre no nosso ritmo. As respostas certas não aparecem quando queremos. Elas surgem quando estamos prontos. E essa prontidão não é passiva. É construída com paciência, com escuta, com a coragem de não se apressar. Você não precisa fingir confiança o tempo todo, nem responder rapidamente só para mostrar que sabe. Pode respirar antes de dar sua opinião. Pode dizer, vou pensar, sem parecer indeciso. Pode admitir que está em transição, que está se refazendo, que está simplesmente vivendo um processo. E isso em si já é maturidade, porque a verdadeira segurança não vem de saber tudo, mas de não se desesperar quando não se sabe. O silêncio entre duas certezas pode ser o espaço mais fértil para o autoconhecimento, e quem tem coragem de habitá-lo, inevitavelmente, cresce. Confie que o não saber também faz parte do caminho, que há sabedoria em ficar, por um tempo, sem direção clara, porque é nesse intervalo que você se escuta com mais profundidade, que você distingue o que é desejo genuíno e o que é ruído externo,
que você percebe que está tudo bem não ter todas as respostas, contanto que você tenha presença para viver o agora, para sentir com verdade, para tomar decisões quando for a hora, com mais calma e menos medo. O estoico não busca saber tudo, busca viver com consciência, mesmo na ausência de certezas. Muitas vezes, associamos crescimento pessoal a grandes conquistas externas, uma nova carreira, um relacionamento saudável, um projeto bem-sucedido. Mas o crescimento mais profundo acontece de forma silenciosa, longe dos holofotes, dentro da relação que você tem consigo mesmo. E essa relação é moldada diariamente, em gestos simples e consistentes. Um dos mais importantes entre eles é a forma como você lida com o erro, porque todos erramos. Mas a maneira como reagimos a esses tropeços define se vamos estagnar na culpa ou avançar com sabedoria. O estoico não busca perfeição, mas aprendizado, e só aprende quem aceita errar como parte do caminho. Quantas vezes você já se julgou de forma cruel por uma escolha mal feita? Quantas vezes repetiu mentalmente frases como "eu estraguei tudo" ou "nunca acerto"? Esses pensamentos, mesmo silenciosos, têm um peso enorme. A mente começa a acreditar que errar é sinônimo de fracasso pessoal. Mas não é. Errar é parte do processo de qualquer ser humano vivo e honesto. A diferença está em como cada um interpreta isso. Para o estoico, o erro não é um ponto final. É uma vírgula, um convite à reflexão, uma oportunidade de alinhar o que se pensa, sente e faz. E isso exige, antes de tudo, compaixão consigo mesmo. Durante muito tempo, tratei meus erros como provas de inadequação. Cada falha era um lembrete de que eu ainda não era bom o bastante. Isso me levava a esconder os erros, a tentar consertá-los em silêncio, a manter as aparências. Mas, com o tempo, percebi que essa estratégia só me afastava de mim mesmo. Ao negar o erro, eu negava também a chance de amadurecer. Foi quando comecei a aplicar, de forma prática, um princípio estoico essencial: foco no que posso controlar. Não posso mudar o que passou, mas posso mudar a forma como me relaciono com isso. Posso usar o erro como solo para crescer. Essa mudança de postura não torna o erro agradável, mas o torna útil. O desconforto permanece, mas passa a ter sentido. Você sente, entende, aprende e segue, sem se torturar, sem carregar culpa por anos. Isso não é indiferença, é maturidade emocional. A culpa constante não é um sinal de consciência elevada, mas de estagnação. Já a responsabilidade consciente é libertadora. Ela diz: eu reconheço o que houve, aprendo com isso e sigo em frente mais lúcido. É essa lucidez que os estoicos cultivam, e ela só floresce quando você abandona a necessidade de perfeição. Você não precisa se punir para evoluir, precisa se escutar, precisa reconhecer padrões, reavaliar decisões, sim, mas com um olhar humano. Ninguém cresce sendo seu próprio inimigo. A autocrítica que paralisa é inútil. Já a reflexão que liberta é construtiva. O crescimento não exige brutalidade, exige consistência. Um passo de cada vez, com paciência. Uma conversa mais honesta consigo por dia. Um olhar menos rígido no espelho. Uma escolha que respeita mais quem você está se tornando. Esses são os marcos de uma transformação real, e eles acontecem no campo invisível da intimidade com a própria mente. Lembre-se, o que você chama de falha pode ser apenas o início de um novo entendimento. O que hoje parece um tropeço, amanhã será a base de uma convicção mais sólida. Não apresse o processo. Não se obrigue a acertar sempre. Viva como quem está aprendendo, porque é isso que todos estamos fazendo. O estoico é aquele que se mantém firme, não porque nunca erra, mas porque aprende com cada erro e retorna ao centro com mais equilíbrio. E esse centro, acessado dia após dia, é onde mora a verdadeira força, aquela que cresce mesmo em silêncio. Existe uma força discreta em quem aprende a esperar. Não se trata de passividade, nem de conformismo, mas de sabedoria diante do tempo. A maioria das pessoas vive no compasso da urgência. Querem que tudo aconteça agora, que a resposta venha rápido, que a dor passe logo, que o sonho se realize sem demora. Mas a vida tem outro ritmo. Ela não se curva à ansiedade de ninguém. E quem não aprende a respeitar o tempo das coisas, vive frustrado, impaciente
irritado com o mundo e consigo mesmo. Os estoicos sabiam disso. Há coisas que exigem mais do que esforço, exigem maturidade para esperar. A semente não vira árvore em um dia. O rio não escava o vale em uma semana. Tudo o que tem valor real é construído em camadas com paciência e persistência. E isso vale para a cura, para a sabedoria, para a paz interior. Queremos soluções imediatas para dores profundas, mas há feridas que não se fecham com remédios rápidos. Há perguntas que só o silêncio e o tempo respondem. E há mudanças que só acontecem quando você aprende a ficar, mesmo quando nada parece mudar. Esse é o paradoxo. Às vezes, permanecer é o maior movimento possível. Durante muito tempo, achei que precisava resolver tudo de imediato. Um incômodo surgia, e eu já queria agir. Um conflito aparecia, e eu buscava respostas. Mas descobri que, em muitos casos, o melhor que eu podia fazer era esperar. Não por medo, mas por respeito ao processo. Nem toda confusão exige intervenção imediata. Nem toda dor precisa ser interrompida. Às vezes, a sabedoria está em observar, em respirar fundo e dizer, ainda não é hora. Foi assim que comecei a desenvolver uma força nova, a força da espera consciente, que não paralisa, mas prepara. Marco Aurélio dizia que as coisas vêm a nós na hora certa, nem antes nem depois. E isso exige fé. Não uma fé cega, mas uma confiança serena na ordem da vida. O estoico não controla o tempo, mas se molda a ele. Aprende a usar a espera como espaço de preparação. Em vez de reclamar do que não chegou, ele se pergunta, estou pronto para o que desejo? Essa pergunta muda tudo, porque às vezes o que você chama de atraso é apenas a vida te dando tempo para se tornar quem você precisa ser antes de receber o que deseja. A impaciência é filha da insegurança. Quando você confia, você não acelera o tempo, você caminha com ele. E, nesse compasso, os dias deixam de ser obstáculos e passam a ser aliados. Cada dia sem resposta vira treino de presença. Cada ausência vira chance de olhar para dentro. Cada ainda não se transforma em prepare-se melhor. Essa mudança de olhar é transformadora. Você sai do papel de vítima do tempo e se torna parceiro dele. E essa parceria te dá algo raro: serenidade. A serenidade de saber que mesmo sem sinais visíveis, você está avançando. Aprender a esperar não é cruzar os braços, é afiar a ferramenta, é fortalecer a mente, é cuidar do corpo, é aprofundar a escuta. Porque quando o momento certo chega, e ele sempre chega, você estará pronto. E essa prontidão silenciosa é uma das maiores virtudes que alguém pode cultivar. Os impacientes correm e se esgotam. Os sábios caminham e florescem. Que você escolha florescer, mesmo quando tudo parece parado, porque por dentro, em silêncio, você está crescendo. E quando menos esperar, o tempo mostrará que não era demora, era lapidação. Uma das maiores libertações que alguém pode experimentar é perceber que não precisa reagir a tudo. Nem toda crítica precisa de resposta. Nem toda provocação merece atenção. Nem todo conflito exige a sua presença. Reagir é instintivo, automático, muitas vezes impulsivo. Mas escolher quando, como e se vai reagir, isso é sabedoria. O estoicismo nos convida a cultivar esse espaço entre o estímulo e a resposta. Um espaço de pausa, de reflexão, de domínio interno. É ali que mora a verdadeira liberdade. A de não ser refém do que acontece fora, mas de permanecer íntegro por dentro. A maioria das pessoas vive em modo de defesa. Um comentário atravessado, uma crítica maldosa, um olhar enviesado, e lá vem a reação. A voz se eleva, o peito se fecha, os pensamentos se aceleram. Mas será que vale a pena? Será que tudo isso merece sua paz? Epicteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Ou seja, o que te fere não é o que o outro faz, mas o poder que você dá a isso. Quando você reage sem filtro, está entregando seu equilíbrio nas mãos de quem talvez nem saiba o que está fazendo. Por muito tempo, achei que precisava me justificar o tempo todo, que devia explicar cada escolha, rebater cada crítica, provar meu valor em cada olhar. Isso me consumia. Eu não percebia, mas vivia cansado de reagir. Até que um dia, em meio a mais uma discussão desnecessária, me perguntei, isso vai importar daqui a uma semana? E daqui a um ano?
A resposta foi não. E então, pela primeira vez, escolhi o silêncio. Não como indiferença, mas como autocuidado. E naquele silêncio, descobri uma paz que nenhuma resposta teria me dado. O estoico é aquele que escolhe suas batalhas com consciência. Ele entende que energia é recurso limitado e que gastá-la com o que não edifica é desperdício. Por isso observa antes de agir, sente antes de falar e principalmente escolhe com sabedoria onde colocar sua atenção, porque a atenção é a moeda mais valiosa da atualidade. Quem controla sua atenção, controla sua vida. E entregar isso ao acaso, as emoções passageiras aos outros, é um caminho certo para a exaustão. O domínio de si começa quando você aprende a escolher seu silêncio com a mesma firmeza com que escolheria suas palavras. Claro que há momentos em que reagir é necessário. Existem limites que precisam ser afirmados, injustiças que precisam ser enfrentadas, situações que exigem posicionamento. Mas, nesses casos, a resposta vem de um lugar firme e sereno, não de uma urgência emocional. Quando você está em paz, até sua reação tem outra qualidade. Ela não fere, não impõe, não busca vencer. Ela apenas expressa a verdade com clareza. E essa clareza, por si só, já transforma, porque a verdadeira força não grita. Ela sustenta, não ataca, ela permanece. Da próxima vez que algo te provocar, experimente pausar. Respire fundo. Pergunte-se: isso é realmente importante? Vale minha energia? Vai me fazer crescer ou apenas reagir por hábito? Às vezes, a escolha mais forte é não dizer nada. Não porque você perdeu, mas porque você entendeu que não precisa vencer o outro. Basta não perder a si mesmo. O estoico não é frio. Ele é lúcido. Ele sente, mas não se deixa arrastar. E nessa lucidez, ele constrói um tipo raro de poder. O poder de ser senhor de si mesmo em qualquer situação. Às vezes, o verdadeiro progresso não é seguir em frente. É parar. Parar para sentir, parar para escutar, parar para entender onde estamos e por que continuamos no caminho em que estamos. Vivemos condicionados a mover-se, a produzir, a não desperdiçar tempo. Mas há momentos em que a pausa não é perda, é ganho. É ali, no silêncio entre um passo e outro, que se revela a direção. O estoicismo nos ensina que não é a quantidade de ações que define a sabedoria, mas a qualidade da intenção por trás delas. Agir por impulso é fácil. Agir com consciência, só quem tem coragem de pausar. A pausa é um terreno fértil para a percepção. Quando você para, mesmo que por alguns instantes a mente desacelera e o corpo se alinha, o barulho cede espaço à escuta, e aquilo que antes parecia confuso começa a fazer sentido. Quantas decisões equivocadas você já tomou por não ter esperado um pouco mais? Quantas palavras disse das quais se arrependeu minutos depois? A pausa é o antídoto da pressa, e a pressa, quase sempre, é filha do medo. Medo de perder algo, de ser esquecido, de não alcançar o que os outros esperam. Mas viver correndo não garante chegada. Muitas vezes é o que impede que você veja onde está. Durante muito tempo, vi a pausa como sinal de fraqueza. Achava que parar era se atrasar, que descansar era ser preguiçoso. Mas paguei o preço. Exaustão, ansiedade, falta de clareza. Foi preciso esvaziar para perceber o que estava cheio demais. A mente cheia de ruído, o corpo cheio de tensão, o coração cheio de cobranças. A pausa me devolveu a mim mesmo. Não aconteceu de forma mágica. Foi incômoda no início. Ficar sem fazer nada parecia errado. Mas aos poucos, aprendi a habitar o silêncio com mais naturalidade. E nesse espaço, descobri que muitas das respostas que eu buscava estavam ali, só precisavam de espaço para emergir. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia diariamente para si como forma de pausar o mundo ao redor e observar o próprio interior. Ele compreendia que sem introspecção, mesmo o homem mais poderoso se torna escravo das circunstâncias. E nós, hoje, com tantas distrações e urgências falsas, precisamos ainda mais dessa disciplina. A pausa se torna um ato de resistência. Um grito silencioso dizendo: eu me recuso a ser apenas reação. É nesse instante de recusa que começa a criação, porque só quem se desconecta do barulho consegue escutar a própria voz. A pausa não precisa ser longa. Pode ser 1 minuto antes de responder algo importante.
Pode ser 5 respirações profundas antes de sair de casa. Pode ser um café tomado com presença, um olhar demorado pela janela, um andar mais lento até o trabalho. Não importa o tempo, importa a consciência. Quando você para com intenção, mesmo por pouco tempo, reorganiza tudo dentro de si. E essa reorganização te prepara para agir melhor, falar com mais clareza, escolher com mais verdade. A pausa te dá potência, porque você não parte do impulso, parte do centro. Lembre-se, não é quem corre mais que chega primeiro, é quem sabe quando parar, quando respirar, quando observar. É quem não tem medo de ficar consigo mesmo no silêncio que realmente se conhece. E quem se conhece, se fortalece. A pausa é o intervalo onde a alma respira. É o ponto de equilíbrio entre ação e reflexão. Não fuja dela, honre-a, porque a vida não é uma linha reta acelerada, é um fluxo que se revela em ciclos. E respeitar os ciclos é uma das formas mais elevadas de sabedoria. O estoico não teme parar. Ele entende que parar, muitas vezes, é o passo mais avançado de todos. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, se trouxe clareza, alívio ou inspiração para sua própria jornada de autoconhecimento e solitude consciente, há muito mais esperando por você. Para aprofundar ainda mais nessa busca por força interior, maturidade emocional e paz em estar com você mesmo, eu recomendo que você explore a playlist Viver Sozinho, aqui do canal. São reflexões intensas, calmas e transformadoras, feitas especialmente para quem está aprendendo a caminhar com mais autonomia, presença e sabedoria.